Imagine-se transportado para o Japão do século X. Um arquipélago de montanhas cobertas por neblina, campos de arroz irrigados por rios calmos e aldeias simples que dependem da colheita e da proteção de senhores locais. Nesse cenário, começa a se formar uma classe de guerreiros que mudaria para sempre a identidade cultural do Japão. Os samurais. Não eram apenas soldados. Eram símbolos de honra, disciplina e dever, moldados por uma visão de mundo que conectava a vida à morte e a lealdade a algo maior que o indivíduo. O termo samurai vem do verbo japonês saburao, que significa servir. Desde a origem, a essência do samurai estava no serviço a um senhor, não na busca por glória individual. No início, o Japão era governado pelo imperador em Kyoto, mas seu poder real estava constantemente ameaçado por rebeliões, disputas territoriais e pela dificuldade em controlar regiões distantes. Foi nesse contexto de instabilidade que líderes locais começaram a recrutar guerreiros especializados para proteger suas terras e consolidar seu poder. Esses homens, armados com arcos, lanças e, mais tarde, com a espada que se tornaria seu símbolo eterno, eram os primeiros samurais. A princípio, sua função era simples: defender os campos de arroz contra saqueadores e garantir que os tributos chegassem à capital. Mas, rapidamente, a figura do samurai cresceu além de mero protetor rural. O período Heian, entre os séculos 8 e 12, marcou uma transição decisiva. Enquanto a corte imperial vivia em luxuosos palácios, cercada de poesia, arte e rituais refinados, a realidade nas províncias era diferente. A força militar determinava quem governava. Clãs poderosos como os Taira e os Minamoto perceberam que apenas guerreiros disciplinados poderiam sustentar seu domínio. Foi nesse contraste entre a sofisticação da capital e a dureza das províncias que o espírito samurai começou a ser moldado. A vida no campo exigia resiliência, lealdade e obediência irrestrita. O samurai não era apenas um guerreiro de armas, era também um produto de uma filosofia. Influenciados pelo budismo zen, pelo confucionismo e pelo shintoísmo, os primeiros samurais construíram uma visão de mundo em que disciplina e autocontrole eram virtudes essenciais. A morte não era temida, mas aceita como parte natural da existência. Esse entendimento permitia que lutassem sem hesitação, preparados para oferecer a vida em nome de seu senhor. Nascia assim um ideal, o de um homem que vivia em equilíbrio entre a força física e a serenidade espiritual. As primeiras batalhas travadas por esses guerreiros mostravam sua dedicação e brutalidade. Armados com arcos longos, os samurais eram mestres da cavalaria arqueira. Antes mesmo de a espada tornar-se seu símbolo máximo, a imagem clássica era de um guerreiro montado, disparando flechas precisas contra seus inimigos. Já a habilidade vinha de um treinamento incessante, repetido até que o corpo reagisse automaticamente, sem erro. Desde cedo, jovens destinados à vida samurai eram submetidos a treinamentos rigorosos, aprendendo a controlar o corpo, a mente e, acima de tudo, a vontade. Mas ser samurai não era apenas lutar, era também carregar uma identidade de status. O Japão daquela época tinha uma rígida hierarquia social, e os samurais, mesmo sendo guerreiros, ocupavam uma posição de prestígio. Eles representavam a ligação direta entre o senhor feudal e o povo comum. Eram vistos como guardiões da ordem e, ao mesmo tempo, como instrumentos de poder. A honra de um samurai estava em sua reputação, em sua lealdade e na disposição de morrer pelo dever. Essa ideia se cristalizou no que mais tarde seria chamado de Bushido, o caminho do guerreiro. Enquanto os séculos avançavam, os conflitos entre clãs se intensificaram. O Japão se tornou palco de guerras prolongadas e os samurais se viram cada vez mais indispensáveis. A Batalha de Heiji, em 1160, é um exemplo de como esses guerreiros já haviam se tornado decisivos para o destino político do país. Clãs rivais disputavam não apenas terras, mas o controle da própria capital. E no centro desse turbilhão estavam os samurais, definindo alianças, decidindo batalhas e dando início a uma era de domínio militar que se estenderia por séculos.
Neste primeiro capítulo da história dos samurais, vemos como uma classe de guerreiros nascida da necessidade de proteção local se transformou em uma elite militar e espiritual. Do arco e flecha aos primeiros códigos de conduta, os samurais começaram a moldar a essência do Japão medieval. A cada batalha, a cada ato de lealdade, a cada sacrifício, construíam uma identidade que atravessaria gerações. Mas o que começou como defesa rural, logo se tornaria uma força capaz de redefinir o próprio conceito de poder no Japão. À medida que o Japão entrava no final do período Heian, o equilíbrio frágil de poder entre a corte imperial e os senhores das províncias começava a ruir. A capital, Kyoto, era um centro de cultura sofisticada, mas vivia cada vez mais distante das realidades militares e econômicas do país. Nas regiões rurais, os clãs guerreiros já haviam se consolidado como forças indispensáveis. Entre eles, dois nomes se destacariam e mudariam a história japonesa para sempre: os Taira e os Minamoto. O clã Taira havia crescido em influência ao longo do século XII, acumulando poder político dentro da corte. Liderados por Taira no Kiyomori, tornaram-se símbolos da ascensão dos guerreiros ao coração do governo. Pela primeira vez, um samurai não apenas protegia terras ou servia a senhores, mas ditava o rumo da própria política imperial. Kiyomori chegou a casar membros de sua família com a linhagem imperial, buscando unir sangue samurai e sangue nobre. Esse movimento marcou um ponto de virada. O Japão estava deixando de ser governado apenas por aristocratas de corte e começava a sentir o peso das espadas samurais nas decisões do trono. Do outro lado, estava o clã Minamoto. Rivais históricos dos Taira, os Minamoto haviam sido marginalizados em determinados períodos, mas nunca perderam completamente sua força. Guerreiros habilidosos e líderes resilientes mantinham o clã ativo nas províncias, esperando o momento certo para desafiar o domínio dos Taira. Esse embate entre dois gigantes se transformou em uma guerra prolongada, conhecida como a Guerra Genpei, um dos conflitos mais marcantes da história japonesa. A Guerra Genpei, que ocorreu entre 1180 e 1185, não foi apenas um confronto militar, mas também um choque de visões de poder. De um lado, os Taira buscavam consolidar sua presença dentro da corte imperial, controlando o imperador e governando por meio dele. De outro, os Minamoto defendiam a legitimidade de restituir o poder a um imperador independente, mas na prática também desejavam ser a força dominante. Para os samurais que lutavam em ambos os lados, esse conflito era a chance de provar lealdade, coragem e a essência de sua identidade como guerreiros. As batalhas da Guerra Genpei se tornaram lendárias. Uma das mais emblemáticas foi a Batalha de Dan-no-ura em 1185. Travada em alto mar, foi um confronto naval entre as forças Taira e Minamoto. O oceano se encheu de flechas, espadas e gritos de guerra. A cena era quase cinematográfica. Guerreiros, samurais em barcos lutando corpo a corpo, enquanto as ondas balançavam as embarcações. A vitória dos Minamoto foi decisiva, selando o destino dos Taira. Muitos de seus líderes e seguidores foram mortos ou se jogaram ao mar para não cair nas mãos dos inimigos. A derrota dos Taira representou não apenas a queda de um clã, mas o nascimento de uma nova era. Com a vitória, o líder Minamoto no Yoritomo se tornou a figura mais poderosa do Japão. Em 1192, ele recebeu do imperador o título de Sei-i Taishogun, ou simplesmente Shogun. Esse momento inaugurou oficialmente o shogunato, um sistema de governo em que o imperador permanecia como figura simbólica, mas o poder real estava nas mãos do shogun e de seus guerreiros. Assim, os samurais deixaram de ser apenas uma classe militar para se tornarem o alicerce do próprio governo japonês. Esse novo arranjo político consolidava o papel do samurai na sociedade. Sua lealdade não era mais apenas ao senhor local, mas ao sistema de governo militar que dominaria o Japão pelos séculos seguintes. O shogunato Kamakura, fundado por Yoritomo, trouxe estabilidade, mas também estabeleceu um precedente perigoso: o poder das armas sobre a autoridade imperial.
O destino do Japão seria, a partir de então, guiado pelos guerreiros. Para o povo comum, essa transformação teve consequências diretas. A proteção dos samurais garantia relativa segurança em tempos de guerra, mas também impunha rígida hierarquia. O samurai não era apenas protetor, mas também cobrador de tributos, fiscal da ordem e representante da autoridade. Sua imagem, ao mesmo tempo temida e respeitada, começou a se consolidar como parte indissociável do cotidiano japonês. No fim da Guerra Genpei, o Japão já não era o mesmo. O sangue derramado havia definido não apenas qual clã governaria, mas a própria estrutura de poder que moldaria séculos de história. A ascensão do shogunato Kamakura marcava o triunfo do espírito samurai sobre a corte imperial. Os guerreiros agora não apenas serviam, eles governavam. Com a vitória dos Minamoto e a fundação do shogunato Kamakura no final do século XII, o Japão ingressava em uma nova era. O imperador continuava a existir em Kyoto, cercado de rituais e cerimônias, mas sua autoridade real havia se esvaziado. O poder efetivo estava agora nas mãos do shogun e de sua rede de guerreiros. Pela primeira vez, o país era governado por uma estrutura militar formalizada, e os samurais deixaram de ser apenas guerreiros a serviço de senhores locais. Tornaram-se o próprio pilar do governo japonês. Minamoto no Yoritomo, o primeiro shogun, estabeleceu uma administração paralela em Kamakura, no leste do Japão. Essa distância geográfica em relação à capital imperial não era apenas estratégica, mas também simbólica. Kamakura representava o novo centro do poder militar, longe das influências aristocráticas da corte. O modelo de governo samurai se baseava na lealdade pessoal. Os vassalos juravam fidelidade ao shogun em troca de terras, privilégios e proteção. Essa relação reforçava a identidade de uma sociedade organizada em torno do serviço e da honra. Nesse período, a cultura samurai começou a se consolidar em códigos e práticas. O que mais tarde seria chamado de Bushido, o caminho do guerreiro, encontrou raízes mais firmes durante o shogunato Kamakura. Embora ainda não estivesse formalizado como filosofia escrita, o Bushido já era vivido na prática diária. Disciplina, obediência, coragem, frugalidade e, acima de tudo, lealdade inquebrantável ao Senhor. Para o samurai, viver sem honra era pior do que a morte. Essa mentalidade começou a criar uma distinção profunda entre o samurai e o homem comum, elevando-o a um ideal de conduta moral, além de militar. O budismo Zen, que se espalhava pelo Japão nessa época, exerceu influência crucial nesse espírito. A prática da meditação, o desapego dos bens materiais e a aceitação da impermanência da vida se encaixavam perfeitamente no ethos samurai. O guerreiro que não temia a morte se tornava mais eficiente no campo de batalha. A serenidade diante do perigo e a capacidade de controlar as emoções se transformaram em marcas do verdadeiro samurai. Essa união entre força física e clareza espiritual criou um modelo único de guerreiro filósofo, capaz de lutar com brutalidade e, ao mesmo tempo, contemplar o vazio silencioso da existência. O shogunato Kamakura também fortaleceu a estrutura social do Japão. Os samurais passaram a ocupar o topo da hierarquia militar, seguidos por agricultores, artesãos e comerciantes. Cada classe tinha seu papel definido, e a ordem social era mantida pela espada. Para o camponês, a vida sob os samurais significava trabalho duro e tributos pesados, mas também proteção contra invasões e bandidos. O preço da estabilidade era a submissão. Entretanto, essa nova era não estava livre de desafios. No século XIII, o Japão enfrentou uma ameaça externa inédita: as invasões mongóis. Kublai Khan, neto de Genghis Khan e governante do Império Mongol, tentou conquistar o arquipélago em 1274 e novamente em 1281. Para os samurais, essas batalhas foram um teste decisivo. Acostumados a duelos individuais e guerras entre clãs, tiveram que se adaptar a uma força estrangeira, organizada em exércitos massivos. A defesa das ilhas japonesas exigiu unidade e disciplina como nunca antes.
As invasões foram repelidas, em parte graças a tempestades violentas que destruíram a frota mongol. Esses eventos ficaram conhecidos como kamikaze, ou ventos divinos, interpretados como uma intervenção espiritual que protegia o Japão. Para os samurais, o episódio reforçou a crença de que sua missão era sagrada. Guardiões, não apenas de senhores, mas da própria nação. A vitória contra os mongóis consolidou ainda mais o orgulho samurai, mas também expôs fragilidades do sistema feudal. Muitos guerreiros que haviam lutado bravamente não foram recompensados com terras ou riquezas, gerando insatisfação. Apesar das tensões internas, o legado do shogunato Kamakura foi duradouro. Ele definiu o modelo de governo militar que dominaria o Japão por séculos e estabeleceu a fundação espiritual do samurai como mais do que um soldado, um homem que vivia e morria pela honra. O Bushido não era ainda um código escrito, mas já pulsava como um espírito invisível que guiava cada decisão. Assim, o Japão do século XIII se consolidava como uma sociedade de guerreiros. O imperador se tornara um símbolo distante, enquanto a espada e o arco determinavam o destino do país. O samurai, forjado no fogo das guerras internas e temperado pela filosofia Zen, emergia como a encarnação do poder e da moralidade. Mas as contradições desse sistema, lealdade, desigualdade e ambição, ainda iriam conduzir o Japão a séculos de conflitos. O shogunato Kamakura havia consolidado o poder dos samurais como classe dominante. Contudo, o sistema que sustentava essa estrutura estava longe de ser perfeito. A vitória contra os mongóis trouxe orgulho nacional, mas não trouxe riquezas. Diferente das guerras de conquista em outras partes do mundo, os samurais não tiveram novos territórios para dividir como recompensa. Muitos guerreiros que haviam arriscado a vida nas praias de Kyushu sentiram-se traídos por um governo que não lhes oferecia nada além de promessas vagas. Essa insatisfação corroía lentamente a base do poder militar. Além disso, os regentes do clã Hojo, que controlavam o shogunato em nome dos Minamoto, tornaram-se cada vez mais distantes da realidade. Sua rigidez e incapacidade de lidar com as demandas dos vassalos criaram um ambiente de ressentimento. O equilíbrio que mantinha a lealdade dos samurais começou a se fragmentar. O Japão entrava em uma fase de instabilidade e os guerreiros, que antes defendiam o sistema, agora questionavam sua legitimidade. No século XIV, esse descontentamento explodiu em revoltas. O imperador Go-Daigo, insatisfeito em viver como um símbolo vazio, tentou recuperar o poder imperial. Em 1333, apoiado por samurais descontentes, conseguiu derrotar os Hojo e derrubar o shogunato Kamakura. Por um breve período, o imperador voltou a governar diretamente, em um evento conhecido como a Restauração Kenmu. Mas o sonho de restaurar a autoridade imperial durou pouco. A verdade era que os samurais já haviam se tornado indispensáveis demais para abrir mão do poder. Entre os guerreiros que apoiaram a queda de Kamakura estava Ashikaga Takauji, um general habilidoso e ambicioso. Inicialmente aliado do imperador, Takauji logo percebeu que o retorno do poder absoluto à corte não atendia aos interesses da classe samurai. Em um movimento calculado, rompeu com o imperador e estabeleceu um novo shogunato em 1336, o shogunato Ashikaga, também conhecido como período Muromachi. Essa transição foi mais do que uma troca de nomes no poder. Representou a confirmação de que o Japão estava destinado a ser governado por guerreiros, não por aristocratas. O shogunato Muromachi, sediado em Kyoto, trouxe consigo uma nova relação entre poder militar e cultura. Ao contrário do governo rígido de Kamakura, o regime Ashikaga buscou maior aproximação com o mundo artístico e religioso. Foi durante essa era que o budismo Zen floresceu, influenciando não apenas a filosofia dos samurais, mas também a estética japonesa. Jardins de pedras, casas de chá e artes marciais começaram a ser vistos como expressões de disciplina e espiritualidade. Entretanto, a instabilidade não desapareceu. A autoridade dos Ashikaga
era frequentemente desafiada por senhores regionais, os daimyo, que acumulavam cada vez mais poder. O Japão se tornava uma rede de territórios semi-independentes, onde a lealdade era constantemente testada. O ideal de serviço absoluto a um único senhor começava a se fragmentar, e a guerra civil se tornava cada vez mais frequente. A partir de meados do século XV, o país mergulhou em um dos períodos mais caóticos de sua história. A Guerra Onin, iniciada em 1467, o conflito devastou Kyoto e abriu as portas para mais de um século de guerras incessantes. Esse período, conhecido como Sengoku Jidai, a Era dos Estados em Guerra, transformaria completamente o papel do samurai. De guardiões de um sistema hierárquico, eles se tornariam soldados em um campo de batalha quase permanente, servindo a diferentes senhores conforme a maré da guerra mudava. Apesar da instabilidade, o período Muromachi também consolidou tradições culturais que se entrelaçariam para sempre com a imagem do samurai. O refinamento estético do Zen moldava não apenas jardins e arquitetura, mas também a maneira como o guerreiro via a si mesmo, disciplinado, focado, capaz de encontrar beleza até na simplicidade de uma pedra ou no silêncio de uma cerimônia, do chá. Essa dualidade, brutalidade no campo de batalha e sensibilidade espiritual, continuava a definir o coração do samurai. Assim, o declínio de Kamakura e o surgimento do shogunato Ashikaga mostraram que o Japão estava em constante transformação. O poder não era mais estável nem centralizado. A espada que antes sustentava um governo forte, agora servia a múltiplos interesses. O samurai entrava em uma nova era, um tempo em que a lealdade seria testada diariamente e a honra seria forjada, não apenas em batalhas decisivas, mas em guerras intermináveis. O século XV mergulhou o Japão em um período de caos sem precedentes. A Guerra Onin, iniciada em 1467, havia destruído Kyoto e abalado a autoridade do shogunato Ashikaga. O que antes era um governo militar relativamente centralizado se fragmentou em incontáveis territórios, cada um controlado por senhores da guerra, os daimyo. Essa descentralização abriu caminho para mais de um século de guerras constantes, em que alianças se formavam e se desfaziam em questão de dias. Essa fase da história japonesa ficou conhecida como Sengoku Jidai, a Era dos Estados em Guerra. Para os samurais, o impacto dessa era foi profundo. A lealdade, que antes era uma virtude rígida, tornou-se mais flexível diante das circunstâncias. Muitos guerreiros, para sobreviver, mudavam de lado conforme surgiam novas oportunidades de prestígio e segurança. A imagem do samurai como vassalo incondicional de um único senhor se enfraqueceu, dando lugar a uma realidade prática, a de um guerreiro contratado, movido pela sobrevivência em um mundo dominado pelo conflito. Ainda assim, a honra e o prestígio continuavam sendo moedas valiosas, e cada batalha era uma chance de provar coragem e conquistar posição. O campo de batalha da era Sengoku era vasto e caótico. Fortalezas foram erguidas em todo o país, e os samurais se especializaram em estratégias de cerco e defesa. Novas armas, como as lanças yari, ganharam protagonismo, substituindo parcialmente o arco tradicional. Mais tarde, com a chegada dos portugueses em meados do século XVI, o Japão conheceria uma inovação ainda mais transformadora: as armas de fogo. Mas antes dessa revolução, o domínio da lança e da espada ditava o rumo das guerras. Foi nesse cenário que surgiram figuras lendárias, capazes de impor ordem em meio ao caos. Um dos primeiros a se destacar foi Oda Nobunaga. Nascido em uma época em que o poder estava fragmentado, Nobunaga demonstrou desde cedo uma combinação rara de ousadia militar e visão estratégica. Ele desafiou tradições, modernizou seus exércitos e usou a disciplina de seus guerreiros para conquistar territórios de forma implacável. Sua reputação cresceu rapidamente e seu nome passou a ser temido em todo o arquipélago. Nobunaga era um homem de contrastes. Por um lado, valorizava o poder da espada e a força militar como nenhum outro. Por outro, apoiava inovações culturais e religiosas.
Sob seu domínio, fortalezas monumentais foram erguidas, como o castelo de Azuchi, que não era apenas uma base militar, mas também um símbolo de prestígio e poder. Ele também desafiou a influência de instituições religiosas poderosas, como os monges guerreiros das grandes fortalezas templárias. Sua determinação em quebrar resistências transformou o cenário político japonês. Enquanto isso, os samurais que serviam a Nobunaga e a outros daimyo viviam em constante estado de prontidão. Suas vidas eram moldadas pela guerra incessante, pela necessidade de manter disciplina e pela expectativa de lealdade. Mas, ao mesmo tempo, sabiam que a qualquer momento poderiam ser forçados a mudar de senhor. A tensão entre ideal e realidade se intensificava. O Bushido pregava fidelidade, mas a sobrevivência exigia flexibilidade. A era Sengoku não era apenas de sangue e ferro. Era também um período de transformação cultural. O contato com os europeus trouxe novas tecnologias, mas também novas ideias. Armas de fogo, comércio marítimo e até a introdução do cristianismo impactaram a sociedade japonesa. Os samurais, em meio a essas mudanças, tiveram que se adaptar não apenas no campo de batalha, mas também no modo como entendiam o mundo. A ascensão de Nobunaga marcou o início de uma tentativa real de unificação do Japão. Pela primeira vez em séculos, parecia possível que um único líder pudesse impor ordem sobre os inúmeros daimyo. Mas sua trajetória seria interrompida tragicamente, e o sonho de unificação passaria a outros líderes. Para os samurais, cada batalha da era Sengoku era mais do que um confronto. Era a própria definição de quem sobreviveria e quem desapareceria no turbilhão da história. Assim, o Sengoku Jidai representou tanto a fragmentação máxima do Japão quanto o início do caminho para sua reunificação. Nesse cenário de lealdades frágeis, guerras intermináveis e líderes visionários, o samurai se transformou em um guerreiro adaptável, forjado na dureza do combate e na instabilidade da política. O Japão estava prestes a conhecer a ascensão de novos nomes que levariam a espada samurai do caos à consolidação: Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Após a ascensão meteórica de Oda Nobunaga, o Japão parecia prestes a ser unificado pela primeira vez em séculos. Contudo, em 1582, Nobunaga foi traído por um de seus generais, Akechi Mitsuhide, e forçado a cometer suicídio no famoso incidente do Templo Honnoji. A morte inesperada do líder que vinha remodelando o país deixou um vácuo de poder e mergulhou o arquipélago em incerteza. Nobunaga havia acumulado inimigos por toda parte e, sem sua liderança firme, havia o risco de o Japão retornar a um estado de guerra interminável. Mas desse colapso surgiu uma figura improvável: Toyotomi Hideyoshi. Diferente de muitos líderes militares da época, Hideyoshi não nasceu em uma família de prestígio. Filho de um camponês humilde, cresceu longe das cortes aristocráticas ou das linhagens guerreiras tradicionais. Ainda jovem, ingressou como servo de baixa patente no exército de Nobunaga, chegando a exercer tarefas simples como carregar sandálias de seu senhor. Sua inteligência aguçada, carisma natural e habilidade política, no entanto, chamaram rapidamente a atenção. Gradualmente, Hideyoshi conquistou confiança, foi promovido e acabou se tornando um dos generais mais fiéis e estratégicos do clã Oda. Sua trajetória era um exemplo vivo de que, mesmo em uma sociedade rigidamente hierárquica, a astúcia e o talento podiam abrir caminhos inesperados. Após a morte de Nobunaga, enquanto muitos rivais disputavam a sucessão, Hideyoshi agiu com velocidade impressionante. Em apenas 13 dias, reuniu forças leais, perseguiu Mitsuhide e derrotou-o na Batalha de Yamazaki. Esse feito não apenas vingou a morte de seu mestre, mas também o colocou no centro das atenções como herdeiro natural da obra de Nobunaga. Sua ascensão, contudo, não foi imediata nem pacífica. Hideyoshi precisou lidar com outros generais poderosos que também almejavam a liderança, mas sua capacidade de negociação e sua habilidade em conceder recompensas estratégicas foram fundamentais
para conquistar aliados e neutralizar opositores. Nos anos seguintes, Hideyoshi mostrou-se um estrategista fora do comum. Ao contrário de muitos daimyo, que confiavam quase exclusivamente na força militar, ele entendia a importância da diplomacia. Em vez de prolongar batalhas, preferia persuadir clãs rivais a se renderem por meio de acordos, casamentos políticos e promessas de terras. Essa abordagem pragmática reduziu o número de inimigos irreconciliáveis e acelerou o processo de unificação. Em 1590, após o cerco ao castelo de Odawara, o poderoso clã Hojo finalmente se rendeu. Esse evento marcou a vitória definitiva de Hideyoshi, que a partir desse momento passou a ser reconhecido como o governante de fato do Japão. Embora sua origem humilde o impedisse de receber o título de shogun, foi nomeado Kanpaku, regente imperial, consolidando sua posição como líder supremo. Para os samurais, isso significava algo inédito. Depois de séculos de guerras incessantes, havia finalmente uma autoridade central capaz de impor ordem em todo o arquipélago. Hideyoshi também se destacou como administrador visionário. Ele implementou reformas profundas que mudaram a sociedade japonesa de forma duradoura. Uma das mais importantes foi a proibição do porte de armas para camponeses, medida que ficou conhecida como a caça às espadas. Apenas samurais poderiam manter e portar espadas, consolidando sua posição como elite militar e social. Essa decisão evitou revoltas camponesas armadas e reforçou a hierarquia que colocava os guerreiros no topo da sociedade. Outra inovação crucial foi o grande censo agrário, o Taiko Kenchi. Hideyoshi ordenou que todas as terras fossem medidas e catalogadas, com base em sua produção agrícola. Os impostos passaram a ser calculados em arroz, o que tornou o sistema mais eficiente e transparente. Essa reforma fortaleceu a economia e deu ao governo central maior controle sobre os recursos, vinculando ainda mais o poder militar ao sustento agrário. Apesar de seu sucesso, Hideyoshi também tinha ambições grandiosas que extrapolavam o arquipélago. Sonhava em expandir o Japão para além de suas ilhas e, em 1592, lançou uma invasão contra a Coreia, planejando usá-la como ponte para conquistar a China. No início, os samurais japoneses obtiveram vitórias rápidas, mas a campanha se tornou cada vez mais desgastante diante da resistência coreana e da intervenção chinesa. Em 1597, Hideyoshi tentou novamente, mas o resultado foi outro fracasso. Essas guerras custaram recursos imensos e deixaram muitos guerreiros exaustos, sem ganhos concretos para compensar os sacrifícios. Com sua morte em 1598, o Japão entrou novamente em um momento delicado. Seu filho, Toyotomi Hideyori, era ainda uma criança, e a regência estabelecida para protegê-lo rapidamente se fragmentou em disputas entre generais. A grande obra de Hideyoshi, a unificação do Japão, corria o risco de desmoronar. Mas entre os líderes que emergiam desse cenário turbulento, um nome se destacava: Tokugawa Ieyasu, paciente, calculista e determinado. Ele seria o homem destinado a concluir a missão que Nobunaga iniciou e que Hideyoshi quase completou. A vida de Hideyoshi é um testemunho singular da flexibilidade do destino. De camponês a governante supremo, ele mostrou que o caminho do samurai não era feito apenas de força bruta, mas também de inteligência, diplomacia e visão política. Seu legado permanece como o de um estrategista genial, um homem que quase unificou o Japão para sempre e cuja história preparou o terreno para a era de Tokugawa. Após a morte de Toyotomi Hideyoshi em 1598, o Japão voltou a mergulhar em tensões e incertezas. Hideyoshi havia unificado o arquipélago quase por completo, mas deixou como herdeiro apenas seu filho ainda criança, Toyotomi Hideyori. Para evitar disputas imediatas, Hideyoshi formou um conselho de regentes, composto por 5 dos generais mais poderosos do país. Entre eles estava Tokugawa Ieyasu, conhecido por sua paciência calculista e habilidade política. Ainda assim, poucos duvidavam de que Ieyasu não se contentaria em ser apenas guardião do legado Toyotomi.
Ele aguardava, em silêncio, a oportunidade de assumir o controle definitivo do Japão. Ieyasu não possuía a origem humilde de Hideyoshi. Pertencia a uma família samurai de longa linhagem e aprendera desde cedo o delicado equilíbrio entre lealdade e sobrevivência. Durante sua juventude, serviu a diferentes senhores, inclusive como refém em alianças políticas, o que lhe ensinou desde cedo a arte da prudência. Esse treinamento forjou nele a paciência que seria sua marca registrada. Raramente atacava de forma impulsiva, preferindo esperar que os inimigos se enfraquecessem ou cometessem erros antes de agir. Essa capacidade de observar, recuar e atacar no momento certo moldaria seu destino. Após a morte de Hideyoshi, o Conselho de Regentes rapidamente começou a se fragmentar. Intrigas e desconfianças surgiram, e o Japão logo se dividiu em dois blocos principais. De um lado estavam os partidários da Casa Toyotomi, liderados por Ishida Mitsunari, um dos generais mais leais a Hideyoshi. Esse grupo ficou conhecido como o Exército do Oeste. Do outro lado, alinhavam-se os que apoiavam Tokugawa Ieyasu, formando o Exército do Leste. A tensão entre os dois lados cresceu rapidamente, até culminar em um confronto inevitável. A Batalha de Sekigahara, em 1600. A Batalha de Sekigahara foi o maior confronto militar da história japonesa até aquele momento. Estima-se que mais de 160 mil guerreiros participaram, transformando o campo coberto de neblina em um oceano de espadas, lanças e bandeiras coloridas que tremulavam no vento frio de outubro. Para os samurais que lutaram naquele dia, não era apenas mais uma guerra. Era a batalha que definiria o futuro do Japão. Na manhã de 21 de outubro, o nevoeiro espesso cobria as montanhas e planícies da região de Sekigahara. Quando os primeiros raios de sol romperam, os tambores de guerra anunciaram o início da luta. Durante horas, as forças se enfrentaram em combates brutais, com cargas de cavalaria, flechas disparadas em massa e confrontos corpo a corpo. O Exército do Oeste tinha, em teoria, superioridade numérica, mas Ieyasu havia preparado o terreno com astúcia. Dias antes, ele havia negociado secretamente com alguns clãs que supostamente apoiavam os Toyotomi. Entre eles estava Kobayakawa Hideaki, cujo exército permaneceu inicialmente inerte no campo de batalha. No momento decisivo, quando o destino parecia incerto, Hideaki traiu o exército do Oeste e atacou seus antigos aliados. Essa deserção desencadeou uma reação em cadeia. Outros generais também mudaram de lado, garantindo a vitória esmagadora de Ieyasu. A traição em Sekigahara pode ser vista como um reflexo do próprio espírito instável da era Sengoku, em que lealdade e honra conviviam com pragmatismo e sobrevivência. Para Ieyasu, contudo, foi a consagração de sua estratégia. Ele havia vencido não apenas com espadas, mas com paciência, manipulação política e diplomacia silenciosa. A vitória em Sekigahara abriu o caminho para sua coroação política. Em 1603, o imperador nomeou Tokugawa Ieyasu como Sei-i Taishogun, o título supremo de comandante militar. Assim nasceu o shogunato Tokugawa, que governaria o Japão por mais de 250 anos. Com sede em Edo, a futura Tóquio, o regime estabeleceu a paz após séculos de guerras civis. Para os samurais, esse novo período trouxe uma transformação radical. Durante a era Sengoku, eles haviam vivido praticamente no campo de batalha, onde a lealdade era constantemente testada e a espada estava sempre em uso. Agora, com a estabilidade imposta pelos Tokugawa, muitos guerreiros passaram a desempenhar papéis administrativos, judiciais e até culturais. A espada continuava a ser símbolo de status, mas já não encontrava a mesma utilidade diária. O ideal do Bushido, antes forjado em guerras constantes, precisava se adaptar a uma realidade em que a paz era a regra. Tokugawa Ieyasu foi mais do que um guerreiro vitorioso. Foi um arquiteto político. Criou sistemas como o Sankin Kotai, que obrigava os daimyo a alternarem residência entre suas terras e Edo, garantindo assim que permanecessem sob vigilância e não acumulassem força para se rebelar.
Impôs também políticas de isolamento que fecharam o Japão ao contato estrangeiro, preservando a estabilidade interna. Sua visão era clara: impedir que o arquipélago voltasse ao caos. Assim, a Batalha de Sekigahara não foi apenas uma vitória militar. Foi o evento que selou o destino do Japão, encerrando séculos de guerra e inaugurando uma era de paz, disciplina e controle. Para os samurais, marcava o início de um dilema: como permanecer guerreiros em um mundo onde a guerra havia desaparecido? Com a vitória de Tokugawa Ieyasu em Sekigahara e a fundação oficial do shogunato Tokugawa em 1603, o Japão entrou em uma era inédita. Mais de 2 séculos de paz quase ininterrupta. Esse período ficou conhecido como Era Edo, pois a nova capital administrativa foi estabelecida em Edo, a futura Tóquio. Diferente dos séculos anteriores marcados por guerras constantes, invasões e instabilidade, o Japão agora se via sob um regime rígido, altamente organizado e centralizado, que priorizava a ordem acima de tudo. Para os samurais, essa paz trouxe uma transformação profunda. Acostumados a viver no campo de batalha, eles precisaram se adaptar a uma sociedade em que a guerra havia se tornado rara. A espada, antes instrumento indispensável de sobrevivência, passou a ser, em grande parte, um símbolo de status. O samurai deixou de ser apenas um guerreiro e assumiu também papéis administrativos, burocráticos e até intelectuais. Muitos se tornaram conselheiros, juízes locais ou responsáveis pela coleta de impostos. Ainda assim, sua identidade permanecia ligada ao ideal do Bushido, o caminho do guerreiro, que se consolidava cada vez mais como uma filosofia escrita e codificada. Durante a Era Edo, o Bushido deixou de ser apenas uma prática vivida no campo de batalha e ganhou forma em textos e tratados. Obras como o Hagakure, escrito no início do século XVIII, e o Gorin no Sho, o livro dos 5 anéis, de Miyamoto Musashi, deram ao ideal samurai uma profundidade literária e filosófica. O Hagakure, em especial, reforçava a ideia de que a vida do samurai devia estar sempre pronta para a morte, como expressão máxima de lealdade e honra. Já Musashi, um mestre da espada que viveu em constante duelo, via no combate não apenas uma arte militar, mas também uma disciplina espiritual que ensinava clareza, estratégia e desapego. A paz de Edo também trouxe mudanças estruturais para a sociedade japonesa. O sistema de classes foi rigidamente reforçado. No topo estavam os samurais, seguidos por camponeses, artesãos e comerciantes. Paradoxalmente, embora ocupassem o posto mais alto na hierarquia, muitos samurais enfrentaram dificuldades financeiras. Como a guerra havia desaparecido, suas habilidades marciais perderam espaço, e os estipêndios pagos em arroz pelos senhores feudais nem sempre eram suficientes para sustentar suas famílias. Alguns guerreiros empobrecidos, conhecidos como Ronin, vagavam sem mestre, vivendo de pequenos trabalhos, duelos ocasionais ou até mesmo do crime. O sistema político criado por Ieyasu e seus sucessores reforçava a estabilidade por meio de mecanismos rígidos de controle. O mais famoso deles foi o Sankin Kotai, que obrigava os daimyo a residirem alternadamente em Edo e em suas terras. Suas famílias eram mantidas na capital como espécie de reféns de luxo, garantindo que não se rebelassem contra o shogun. Essa política não apenas assegurava a lealdade dos senhores regionais, mas também estimulava o desenvolvimento econômico e cultural de Edo, que se tornou uma das maiores cidades do mundo. Apesar da estabilidade, o isolamento imposto pelo regime Tokugawa, conhecido como Sakoku, limitou o contato do Japão com o mundo exterior. Estrangeiros foram rigidamente controlados e o comércio internacional ficou restrito a poucos portos, como Nagasaki, sob vigilância severa. Para os samurais, isso significava que sua missão como defensores da pátria era em grande parte simbólica. Protegiam uma nação fechada sobre si mesma, orgulhosa de sua autonomia e de sua tradição. A Era Edo, no entanto, não foi apenas um período de contenção. Foi também um florescimento cultural. As artes marciais, como o Kenjutsu, o Kyudo e o Aikijutsu,
foram refinadas como disciplinas de aperfeiçoamento espiritual, mais do que de combate real. O teatro kabuki, a literatura popular e as artes visuais prosperaram, muitas vezes retratando guerreiros lendários e dramatizando os valores de lealdade, honra e sacrifício. O samurai continuava a ser uma figura central no imaginário coletivo, mesmo que sua espada fosse mais um ornamento de prestígio do que uma ferramenta de guerra. Esse contraste entre a realidade prática e o ideal filosófico criava tensões. Muitos samurais se perguntavam qual era seu verdadeiro propósito em uma sociedade sem guerras. Alguns mergulharam na erudição, tornando-se estudiosos, mestres de artes ou filósofos. Outros se ressentiam da perda de relevância e lutavam para manter sua dignidade em tempos de paz. Ainda assim, a imagem do samurai como guardião da moralidade e do espírito japonês se consolidou de forma definitiva nesse período. Assim, a Era Edo representou tanto a domesticação do samurai quanto a elevação de seu ideal. Se antes sua vida era definida pelo campo de batalha, agora era definida pelo código da honra, pela disciplina espiritual e pelo papel simbólico que exercia na ordem social. O Japão vivia em instabilidade e o samurai, mesmo sem guerras, permanecia como o pilar invisível dessa paz. Durante mais de 2 séculos, o Japão viveu em relativa paz, sob o rígido controle do shogunato Tokugawa. A política de isolamento, conhecida como sakoku, mantinha o país fechado ao exterior, com contatos limitados apenas a alguns comerciantes, chineses e holandeses, supervisionados de perto no porto de Nagasaki. Essa estabilidade preservou a ordem interna, mas também impediu o Japão de acompanhar os avanços tecnológicos e militares que transformavam o mundo. Enquanto a Europa atravessava revoluções industriais e guerras coloniais, o arquipélago japonês permanecia preso a tradições seculares, em um equilíbrio cada vez mais frágil. Esse equilíbrio começou a ruir em meados do século XIX, quando as potências ocidentais, movidas pelo imperialismo, voltaram seus olhos para o Japão. Em 1853, a chegada dos navios negros do comodoro norte-americano Matthew Perry à Baía de Edo marcou um ponto de virada. Os imensos navios a vapor, armados com canhões modernos, intimidaram os japoneses e deixaram claro que o isolamento não poderia ser mantido. No ano seguinte, o shogunato foi obrigado a assinar o Tratado de Kanagawa, que abria portos ao comércio estrangeiro. Para os samurais, esse acordo representava uma humilhação nacional. Séculos de orgulho e autossuficiência foram abalados por pressões externas que nem a espada poderia conter. A chegada dos ocidentais escancarou a defasagem militar do Japão. Rifles, artilharia e navios a vapor mostravam uma tecnologia muito superior à das espadas e lanças que ainda definiriam a identidade samurai. Muitos guerreiros se sentiram desorientados, percebendo que sua função como elite militar estava em risco. O código do Bushido, que enfatizava coragem e honra em combate, parecia insuficiente diante da frieza das armas modernas. Pela primeira vez, a espada deixava de ser um instrumento eficaz de poder. Nesse contexto, surgiram intensos debates sobre o futuro do país. Alguns samurais defendiam a necessidade de adotar tecnologias ocidentais, modernizar o exército e renegociar os tratados desiguais. Outros, mais conservadores, clamavam pelo lema Sono Joi, reverenciar o imperador, expulsar os bárbaros. Essa divisão interna enfraqueceu ainda mais a legitimidade do shogunato Tokugawa, que se mostrava incapaz de lidar com a pressão externa e as demandas de mudança. Enquanto isso, alguns domínios regionais como Satsuma e Choshu começaram a se destacar. Esses clãs investiram em treinamento militar inspirado no modelo europeu. Importaram armas modernas e estabeleceram contatos estratégicos com o exterior. Gradualmente, formou-se uma coalizão de forças que via no imperador Meiji não apenas um símbolo espiritual, mas a figura política necessária para liderar o Japão em direção à modernidade. O conflito tornou-se inevitável. Em 1868, eclodiu a Guerra Boshin,
que opôs as forças leais ao shogun contra os partidários da restauração imperial. Os samurais lutaram em ambos os lados, mas os que se alinharam ao imperador estavam melhor equipados com armas modernas, além de motivados pela ideia de renovação nacional. Após intensas batalhas, o shogunato foi derrotado e o imperador Meiji assumiu o poder, dando início à restauração Meiji. Esse momento simbolizou o fim do sistema feudal e a abertura de uma nova era. Para os samurais, a restauração Meiji representou uma transformação dolorosa. O governo central iniciou reformas radicais para modernizar o país. Uma das mais significativas foi a abolição da classe samurai como elite militar. O porte exclusivo da espada, que por séculos distinguira os guerreiros, foi proibido. Os estipêndios em arroz que sustentavam suas famílias foram substituídos por pagamentos em dinheiro, que logo perderam valor com a inflação. Muitos samurais, sem habilidades para outras atividades, mergulharam na pobreza. A perda de status gerou resistência. Em várias regiões, grupos de samurais se rebelaram contra as reformas. A mais famosa dessas revoltas foi a Rebelião de Satsuma, em 1877, liderada por Saigo Takamori, considerado por muitos como o último samurai. Saigo, outrora herói da restauração, se voltou contra o próprio governo que ajudara a criar, indignado com a marginalização de sua classe. Sua revolta, porém, foi esmagada pelo novo exército imperial, armado com rifles e artilharia. A derrota marcou o fim definitivo da era samurai. Apesar da extinção oficial da classe, o legado dos samurais não desapareceu. O Bushido foi reinterpretado no Japão moderno como um conjunto de valores: lealdade, disciplina, coragem e sacrifício pelo bem maior, que passaram a inspirar não apenas militares, mas também trabalhadores, intelectuais e líderes políticos. Assim, mesmo diante da modernização, o espírito do guerreiro continuou a moldar a identidade japonesa. O século XIX, portanto, marcou a queda dos samurais como grupo social, mas também a ascensão de sua filosofia como herança cultural duradoura. A espada pode ter perdido espaço para os rifles, mas o ideal de honra e lealdade que guiou gerações de guerreiros jamais seria esquecido. O desaparecimento da classe samurai como força militar ao final do século XIX não significou a extinção de sua influência. Muito pelo contrário, os samurais, mesmo derrotados pelas armas modernas e pelas reformas da restauração Meiji, deixaram um legado que moldou profundamente o Japão moderno e, de forma surpreendente, influenciou também o restante do mundo. Se o corpo do samurai foi abolido, sua alma permaneceu viva, transformando-se em símbolo cultural, espiritual e até político. O Bushido, que havia nascido como um código moral vivido nas batalhas e consolidado em textos filosóficos na era, Edo foi reinterpretado como espinha dorsal da identidade japonesa. Valores como lealdade, coragem, disciplina e autocontrole foram exaltados como virtudes nacionais, capazes de guiar o Japão em um mundo cada vez mais competitivo e globalizado. O que antes era a conduta de uma elite guerreira tornou-se uma filosofia coletiva, ensinada nas escolas, incorporada pelo exército moderno e até presente no comportamento cotidiano de trabalhadores e cidadãos comuns. Durante o período Meiji e no início do século XX, o governo japonês resgatou deliberadamente a imagem dos samurais para fortalecer o sentimento de unidade nacional. A disciplina rígida e o sacrifício pessoal passaram a ser vistos como requisitos não apenas de soldados, mas de todo cidadão que desejasse contribuir para a ascensão do país. Em parte, essa herança foi utilizada para legitimar guerras de expansão e consolidar um nacionalismo que, em certos momentos, tomou formas agressivas. Ainda assim, o ideal do Bushido continuava a inspirar não só lealdade à pátria, mas também responsabilidade ética diante da própria vida. A influência dos samurais, no entanto, não ficou restrita ao âmbito militar ou político. A cultura popular transformou o guerreiro em mito, imortalizando sua imagem como símbolo de honra e sacrifício. Obras literárias, peças de teatro, kabuki, romances históricos e, mais tarde,
O cinema deram vida a personagens que encarnavam os dilemas da tradição samurai. Diretores como Akira Kurosawa levaram essa herança ao mundo, em filmes como Os Sete Samurais ou Yojimbo, que não apenas retratavam combates, mas exploravam os dilemas morais de homens divididos entre dever e sobrevivência. O impacto foi tão grande que o arquétipo samurai passou a inspirar produções ocidentais, influenciando inclusive o gênero faroeste e sagas de ficção como Star Wars. No Japão contemporâneo, o símbolo mais duradouro do samurai é a espada. A katana, outrora instrumento de guerra, tornou-se objeto de reverência e arte. Sua fabricação segue padrões rigorosos, quase rituais, que transformam cada lâmina em uma obra-prima. Mais do que uma arma, ela é vista como extensão da alma do guerreiro, um reflexo de sua disciplina e pureza de propósito. A presença da espada em museus, cerimônias e coleções reforça a ideia de que, embora a guerra tenha acabado, a essência espiritual do samurai permanece. As artes marciais também mantêm viva essa herança. Práticas como Kendo, Iaido e Judô não são apenas exercícios físicos, mas caminhos de disciplina, autoconhecimento e respeito. Cada movimento repete séculos de tradição, transmitindo silenciosamente os valores de autocontrole, paciência e dedicação. Em academias do Japão e do mundo, milhares de praticantes mantêm acesa a chama do espírito samurai, mesmo sem jamais empunhar uma espada em combate real. Fora do Japão, o samurai tornou-se um ícone universal. Quadrinhos, filmes, videogames e romances exploram sua figura como metáfora do indivíduo que enfrenta dilemas entre honra, dever e liberdade pessoal. A imagem do guerreiro japonês ultrapassou fronteiras culturais, sendo admirada tanto no Ocidente quanto no Oriente. Ele representa, para muitos, a ideia de que é possível viver com integridade em um mundo em constante transformação. A história dos samurais, do nascimento em meio ao caos feudal ao desaparecimento diante da modernização, revela mais do que batalhas ou armas. É uma lição sobre como valores atravessam o tempo, transformam-se e sobrevivem às mudanças sociais. O samurai deixou de ser apenas um homem armado para se tornar arquétipo da luta interna do ser humano. Como permanecer leal a si mesmo, como enfrentar a morte com dignidade e como manter a honra mesmo diante da derrota. Hoje, ao olharmos para o passado, vemos nos samurais não apenas guerreiros de armaduras reluzentes, mas guardiões de uma filosofia que transcendeu séculos. Sua presença ainda ecoa na ética de trabalho dos japoneses, na estética que valoriza a simplicidade e a perfeição, e na forma como o mundo continua a admirar aqueles que escolheram viver pela honra. Assim termina a história dos samurais, não como um desaparecimento, mas como um renascimento em outras formas. A espada repousou, mas o espírito permanece vivo, cortando o tempo como lâmina invisível que lembra a humanidade que, em qualquer era, coragem, disciplina e lealdade são valores eternos.